Boa tarde. Vamos então dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, Caminhos para a Saúde. Hoje nós iremos ver a conclusão e o início do capítulo seguinte. Mas vamos primeiramente abordar aqui, para a introdução do nosso estudo, uma passagem do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. Romanos capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo, encontram um grande conflito na própria natureza. Contra a aspiração bruxuleante do bem, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Vamos fazer aqui algumas observações para entendermos mais as advertências que Emmanuel aqui nos coloca no comentário dessa passagem da Carta aos Romanos. Essa é aquela passagem onde Paulo diz assim que o fazer o bem está nele, mas quando ele se pega, está fazendo mal. Vivendo em termos de conflitos na sua natureza, aonde essa situação que Paulo narra tem uma atualidade muito grande. E exatamente essa atualidade, como nós iremos analisar aqui nessa passagem, é porque tem tudo a ver com as questões reencarnatórias nossas. Então voltemos aqui ao texto. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo, encontram um grande conflito na própria natureza. E vejamos bem aqui como Emmanuel coloca. Ele está se dirigindo a nós espíritas, mas especialmente aos espíritas sinceros, os que de fato querem melhorar-se, estão abertos ao trabalho de burilamento íntimo. E o que é que ocorre? Esses discípulos percebem conflitos íntimos, cujo domínio e controle não é fácil de exercer. E aqui a gente vai entender por quê. Contra a aspiração bruxuleante do bem, levanta-se a pesada bagagem de sombras, acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Vejam que situação. Quando ele fala aqui de aspiração bruxuleante, é porque só agora, para a grande maioria de nós, é que o despertamento para os valores espirituais está ganhando voz. E contra essa voz bruxuleante, a gente tem um passado pesado de erros, conflitos e vícios estabelecidos ao longo de diversas encarnações. Levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. A questão toda é que essa bagagem não ficou lá atrás, ela está dentro de nós. Está na parte do nosso psiquismo denominado de inconsciente profundo, inconsciente de vidas passadas. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte. Nesses dois pontos aqui é onde nós temos o apoio máximo dado pela doutrina espírita nossa. E por que a gente se refere a isso? Pelo seguinte: essa grande serenidade, ela nasce da percepção do funcionamento das leis divinas na nossa vida
e na vida do universo. É quando, a partir da revelação do conhecimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, a gente percebe, entende e tem a constatação pela mediunidade de que o universo está sob as rédeas e o controle das leis divinas. É isso que serve de base para que a gente tenha essa serenidade indispensável para resolver nossas questões do passado. Então, o primeiro ponto indispensável é essa grande serenidade. É preciso que o espírito reencarnado logre as aberturas necessárias para a percepção dessas leis funcionando na sua vida e no universo. Isso o Espiritismo nos supre profundamente. Depois, e resistência de nossa parte. Ter o conhecimento dessas leis e o funcionamento delas já nos serve de um alicerce para que, movidos pela vontade de melhorar-se, de renovar-se, nós resistamos às tentações que nascem de dentro de nós. A semelhança, como Emmanuel diz, do lodo que cresce no fundo do rio ou do poço. Porque, como Espiritismo, a gente aprende, e isso é indispensável para o nosso crescimento espiritual, de que as tentações não estão fora. Fora é o disfarce. As tentações estão dentro de nós. E quando a gente cede e erra, não é porque foi tentado externamente, é porque cedeu às mazelas e imperfeições que a gente não resolveu conosco mesmos. Então, indispensável a serenidade, a resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E esse progresso que a gente vai, a título de grande esforço, conquistando pela espiritualização nossa, se não for cuidado e zelado, em um momento súbito de ceder a uma tentação, a um desequilíbrio moral, a gente joga tudo por terra. Então a gente pode ter muitas vezes trabalhado um despertamento espiritual, uma resistência, uma caminhada no bem, e quando menos se dá conta, cedendo a uma circunstância de um erro, comete um deslize moral grave e bota tudo por terra abaixo. Nos momentos de crise e das supostas tentações que a carne não conseguiu vencer. Carne, entre aspas, como sinônimo, na verdade, de desequilíbrios íntimos que a gente não se resolveu por superar, que no momento de crise nos desequilibra. Então vamos agora iniciar a continuidade desse capítulo Caminhos para a Saúde. Eu trouxe aqui o último slide que nós tratamos na semana passada, para que as ideias sejam paulatinamente reencaminhadas no nosso entendimento. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se albem energias benéficas, propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Vamos colocar aqui mais algumas observações para iniciar os tópicos de hoje. Então, na medida em que nós estabelecemos um compromisso de sanear, de equilibrar, de harmonizar o nosso pensamento, que aqui sempre é bom
esclarecermos que é o conhecimento que o Espiritismo nos dá da nossa individualidade, do nosso espírito imortal, que estabelece de uma forma segura e certa um direcionamento novo que nós somos chamados a ter sobre o que a gente pensa. Então a gente passa a perceber que o pensamento é uma criação do nosso espírito, cujo principal responsável somos nós mesmos. É claro que isso não afasta a sintonia com os pensamentos dos outros, mas que para atuarem ou interferirem em nós, precisam do nosso consentimento, de que o nosso espírito, utilizando das energias mentais, diga: eu concordo com essa ideia, aceito e passo a nutri-la. E aí eu sou responsável por ela também. Mas, em síntese, tudo que a gente pensa, a responsabilidade somos nós. Quer sejam pensamentos aceitos e consentidos dos outros, quer sejam aqueles que nós mesmos demos criação através do nosso espírito. Mas essa percepção do pensamento assim, eu volto a salientar, é de nós. A maioria das pessoas que estão envolvidas pelo materialismo ou pelos conceitos muito simplistas de religiões dogmáticas, elas não separam mente, espírito e corpo. Para uma grande maioria de doutrinas cristãs é tudo a mesma coisa. E identificam a pessoa, ser humano, com tudo isso. Às vezes caracterizam o espírito apenas como sendo um sopro, a respiração nossa, que quando a gente vem a falecer, é devolvida a Deus. E acham que a respiração é o nosso espírito, que movimenta a matéria. Para quem pensa desse modo, mente, corpo, espírito, é tudo a mesma coisa. E o resultado, sabe qual é? É ter aquela atitude que normalmente a gente conhece como ditado popular, que é fazer o que dá na telha. Agir de acordo com o que passa no pensamento. Não se importa se o pensamento é dela, é dos outros, foi sugerido, é alvo de uma interferência espiritual obsessiva ou não, não interessa. O que dá na cabeça ela faz. E aí surgem invariavelmente os grandes desastres morais. Então, pensar retamente vem dessa possibilidade de assumir o pensamento como sendo propriedade e dever nosso, primordialmente. Aí, pensando retamente, facultamos uma harmonia psicológica que abre o campo de sintonia com os benfeitores espirituais. E qual o resultado direto de nós estarmos com a nossa mente em sintonia com espíritos elevados? É fácil de deduzir. Os espíritos elevados assim o são, porque têm, em termos de magnetismo espiritual em si mesmo, emanações de harmonia, de saúde, de equilíbrio, de paz. Na medida em que ao máximo a gente está em sintonia com esses espíritos, pelo pensamento, qual é o resultado disso? Aurir energias benéficas, propiciadoras de saúde. Aurir é absorver, é extrair dessa comunhão com espíritos elevados equilíbrio psíquico, espiritual e físico, por consequência. Pois não, Lúcia? Eu acompanhei o caso de um idoso que estava com um problema de CA nos rins. E o médico chegou a dizer, quando ele já estava em fase terminal, que o rim dele não existia mais. Era o tumor. E ele nunca sentiu
Eu sei pessoalmente de casos aonde a pessoa, mesmo com um câncer em fase terminal, encontrava, poderíamos dizer assim, uma espécie de anestésico espiritual, que facultava com que não sentisse praticamente dor nenhuma. Mesmo para a medicina isso pareceu um absurdo. Mas a gente sabe, principalmente através da chamada mediunidade de efeitos físicos, a atuação dos espíritos em processo de anestesia, a qual possibilita cirurgias, operações, aonde não é pelo fato de não haver cortes ou sangue externo que não deixou de haver toda uma operação interna e que facultaria um certo nível de sofrimento e de percepção pelo sistema nervoso, mas por estar num certo anestésico perispiritual que atinge o sistema nervoso, a pessoa não sente nada e foi operada. Em operações que hoje no Brasil mesmo tem alguns médicos que operam sem corte algum, sem dor nenhuma, porque há esse anestésico espiritual atuando profundamente entre corpo espiritual, sistema nervoso e a sensação que o espírito poderia ter. Vamos aqui para mais um slide. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Aqui é importante nós salientarmos que pensar retamente, significando sinônimo de estar de bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, isso resulta de um fator indispensável. Qual é? É de que por trás desse pensar retamente está a profunda harmonia com as leis divinas, que leva ao alto amor, ao amor ao próximo e ao amor a Deus, como sendo inclusive ângulos de um mesmo triângulo. O amor como o resultado planificador de toda a compreensão do processo evolutivo e das leis divinas em nós. Então, isso estabelece o pensar retamente. Porque quando nós temos algum nível de descontentamento, de desarmonia e de conflitos com o próximo, com Deus ou conosco mesmos, é porque, de alguma forma, o nosso reto pensar deixa a desejar. Alguma área na qual a percepção ou entendimento de determinada experiência que a gente está passando não foi devidamente resolvida pela compreensão das leis divinas. E por isso a gente não aceita, ou a gente se conflita, ou a gente não pensa retamente. Então, o pensar retamente aqui, ele só é possível como extensão de encontrar-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus, como sendo a absoluta harmonia com as leis divinas. E aí, o que é que vem depois disso? O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. A grande dificuldade que nós temos em estabelecer uma meditação profunda, disciplinada, proveitosa, é exatamente das áreas de conflito que o pensamento nosso ainda não resolveu. E que de uma forma direta ou indireta interfere em nossos estados de meditação profunda. Para abster-se
de quaisquer interferências materiais, mentais e emocionais, que é o estado ideal nos exercícios de meditação. É preciso que a gente esteja muito bem amparado nessa compreensão das leis divinas e de como ela funciona em nossa vida. Fixam-se nos painéis da memória, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprocháveis, as aspirações inferiores, e por isso afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Exatamente isso. O meditar é muito difícil porque os conflitos internos que ainda temos sem resolver são os principais obstáculos para fruirmos o benefício da meditação. E a causa, como aqui é colocada, que nos nossos painéis mentais, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões felizes, os atos reprocháveis, ganharam muito mais campo de fixação. É porque aqui não está presente só a atitude de pensar em relação às situações e os valores da vida atual, mas aquilo tudo que está dentro do nosso psiquismo. Há pouco, na introdução, a gente falou sobre as questões dos conflitos provenientes do inconsciente profundo, das vidas passadas. Eles interferem muito na nossa vida atual. E interferem negativamente, porque a preponderância deles é de desequilíbrio. Para resolvê-los, é aquilo que a gente tem aqui trabalhado muito nesses estudos de Joana de Ângeles, que é o despertamento do eu profundo, a ressignificação dos valores da nossa vida, o autoencontro, a percepção de si mesmo como espírito imortal. Tudo isso em conjunto é que resolve as confusões do nosso passado, para a gente parar de continuar sendo vítima de si mesmo. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, como Alzheimer e outras, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando um novo costume no campo mental até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Então, esforçar-se no trabalho contínuo agora de pensar positivamente, retamente, vai trabalhando na nossa própria mente, nas nossas próprias conexões neuronais, padrões de automatismo e de condicionamentos novos, adequados à forma nova de pensar. Porque, como a gente sabe, a nossa mente, ela adora padronizar pela repetição as atitudes automatistas, a partir das quais a gente age sem pensar, age de forma automática. Então, no começo, quando alguém vai aprender a dirigir, para passar marcha, primeira, segunda, exige uma atenção, um cuidado enorme. Depois que aquilo entra no automatismo e as conexões do nosso cérebro trabalham isso, pronto.
você entra no carro, passa a marcha totalmente inconsciente, no processo de repetição aonde o automatismo tomou conta. Assim também é os novos hábitos mentais que a gente é chamado a ter, de tal maneira que eles, ganhando campo pela repetição na nossa mente, a gente passe a espontaneamente agir de uma maneira agora nova, renovadora e positiva de pensar. A concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento, em alguma ideia especial que se deseja analisar ou reter. A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Vamos entender por que Joana faz essa colocação para a nossa reflexão. Vejam só. A concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento, em alguma ideia fixa. Por exemplo, quando no centro espírita as pessoas vão participar de uma reunião mediúnica e no início, entre outras observações, é dito, ou já foi dito, e os médiuns sabem, que é um momento de concentração. Em quê? Concentração direcionada ao objetivo de ser intermediário das necessidades de algum espírito que queira falar ou que queira transmitir o seu estado ou necessidade de ajuda ou socorro espiritual. Então os médiuns ali aquietam o pensamento e concentram nessa direção. Então a concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento. Então naquele pensamento estabelece a concentração. A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus. E aqui poderíamos até estranhar e dizer, puxa, mas eu faço meditação e a minha meditação eu faço, ela não é uma busca de Deus. É a busca de Deus mais sutil e real que nós podemos fazer. E vejam só por quê. Porque entre outros direcionamentos e intenções da meditação, é parar com a produção incessante do pensamento, criar campos na própria mente de repouso mental, tentar parar de pensar em alguma coisa durante alguns minutos. E entre outras técnicas usadas na meditação é aquela de observe sua respiração. Qualquer um pensamento que lhe surja, direcione para a sua respiração, até que você estabeleça um hábito disciplinador de não pensar em nada durante algum tempo. E vejam só o que é que ocorre. Quando a gente consegue isso, com certo êxito, num tempo mais demorado, onde a gente esvaziou a mente, é o contato mais profundo que a gente poderia ter com Deus dentro de nós. E por quê? Porque nesses momentos em que a gente se abstém de qualquer preocupação, de qualquer interesse e até mesmo de qualquer pensamento, a gente abre ou tem aberturas
para o vazio. E não obstante, nesse vazio, nós continuamos a existir. É por isso que às vezes as experiências de meditação podem até dar medo, porque a gente é acostumado a pensar sem parar, a maioria de nós. Quer esteja dormindo ou acordado, a gente está pensando sem parar. Parar de pensar e sustentar isso por um tempo maior pode dar medo, porque e agora? E se eu não conseguir voltar a pensar? Vai estar aonde? Vai estar desencarnado. Pode vir essa ideia na cabeça. Mas uma coisa é certa, é que na medida que a gente consegue dominar essas técnicas de meditação, a gente sente um profundo bem-estar depois delas. Porque, entre outras coisas, a gente terá percebido que é imortal sem precisar de pensar. A vida continua mesmo que a gente não esteja com a mente projetada no transitório, nas coisas materiais. E a gente continua existindo. Então, é uma profunda experiência de busca de Deus, no seu sentido mais abstrato e mais profundo. Interiormente, com determinação e constância. É claro que as pessoas que conseguem estabelecer com regularidade a prática da meditação têm como resultado direto um grande fortalecimento de sistema imunológico, de equilíbrio emocional, mental, psíquico, todas as áreas. Porque ela começa a ter, de uma forma trabalhada e espontânea ao mesmo tempo, a percepção da grande harmonia, que é esse contato com o nosso eu profundo, com Deus ou Cristo em nós. Então, há naturalmente um bem-estar grande à prática da meditação, nas suas mais variadas técnicas. Esse é o último slide desse tema para nós entrarmos no tema novo. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Que coisa, né? Não deixa de ser meio instigador, questionador, terminar essa apresentação com indispensáveis à salvação. Vamos entender aqui por que é que tem essa colocação profundamente ligada à meditação e aos caminhos que levam à saúde. Porque o tema desse estudo que a gente está concluindo nesse slide é os caminhos que levam à saúde. Então, a meditação, que é colocada aqui como a prática ideal nesses caminhos que a gente é chamado a trilhar, ela reabastece de energias salutares, faz com que mecanismos profundos dentro das nossas células comecem a trabalhar em harmonia com o bem maior em nós. É por isso que estava me lembrando, aqui tem uma passagem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde é dito, que na medida em que nós refazemos, a partir da renovação interior que vem pelo pensamento, a vivência e a prática do bem ou da caridade de forma constante,
automaticamente a gente começa a redefinir interferência dos genes na nossa genética, nas provas, nas doenças e problemas que nós poderíamos ter ou não no corpo físico. Interferir de forma positiva agora. Porque se dá assim, há um impacto muito grande da nossa vida de interrelacionamento sobre a genética do nosso corpo, que hoje é chamado de epigenética. Hoje se tem a epigenética como sendo de mais profundas alterações da nossa genética do que poderíamos imaginar. E a epigenética, ela vem dos hábitos alimentares, dos hábitos de comportamento e, sobretudo, dos valores espirituais e morais que a pessoa esteja estabelecendo agora, quando em termos de harmonia e de equilíbrio com as leis divinas, o resultado é o quê? A alteração positiva desses campos profundamente em nossas células, gerando saúde. Então isso está lá no livro Pensamento e Vida. Então é fato de que, como aqui é colocado na prática da meditação, a gente vai começar a mexer com questões profundas do nosso psiquismo e da nossa genética em termos de alterações e mudanças positivas, já que a meditação, consequência do reto pensar, faz essa abertura. Então, quem medita retamente, crer, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Que maravilha! E aí a gente poderia aqui abrir a pergunta: e o que é que isso tem a ver com adquirir valores indispensáveis à salvação? Exatamente, né? Porque qual é a grande proposta do Evangelho do Cristo? A salvação. Salvação como sinônimo de libertação. Libertação de quê? Dos enganos da matéria, das ilusões dos sentidos físicos em conflito com as leis divinas. Libertação das mazelas, erros do nosso passado afastado das leis de Deus. É isso o grande propósito do Evangelho do Cristo. O Espiritismo endossa profundamente de que quem crê em Jesus está salvo. E está. Só que essa crença tem que se revestir de mudança profunda de valores e vivência. E não crer da boca para fora. Mas o crer que efetivamente é transformador, ele é profundamente salvador e libertador. Isso independe exatamente de determinada crença cristã ou não cristã. Porque a essência dos valores do Evangelho do Cristo é a essência dos valores do budismo, do islamismo, do brahmismo, de todas as grandes religiões da humanidade. E alcançar essa essência é pensar retamente, é operar retamente, é viver retamente, que aliás, esses posicionamentos aí são extraídos do budismo. Esse livro que nós estamos analisando, Plenitude, a base maior dele é a filosofia budista. Então, não há dúvida que se adquire os valores indispensáveis à salvação. Se fôssemos usar agora uma linguagem mais moderna, uma expressão mais atual, diria indispensável a sair da Matrix, dessa mentira que o mundo materialista envolve, escraviza e infelicita a grande massa da humanidade. Essa Matrix
que todos nós, em termos genéricos, aqueles que estão absorvendo tanto e engolindo o que o materialismo propõe, não conseguem perceber. Mas nós aqui estamos para trabalhar o despertamento disso. Então agora, alguém tem alguma dúvida ou pergunta ou observação? Então nós iremos entrar no próximo tema, processo de autocura. Estamos saindo de caminhos para a saúde e agora o próximo capítulo é processo de autocura. A grande questão que instiga, que alfineta, que faz com que a gente receba assim um cutucão na linguagem popular é: e por que é que a gente não quer pensar retamente, crer retamente, falar, operar, viver retamente? Por que é que a gente não quer? Facilmente poderíamos dizer que não, a gente quer, todos nós queremos, e por que não dá prosseguimento? Que o mais comum, né, independente de religião, é querer, mas é uma vontade fraca. Acho que a grande maioria ainda está envolta na ignorância. Acredita que está fazendo tudo certo. Tem muita gente assim. E ainda está envolvida pelo engano da satisfação dos sentidos, ou do imediatismo, ou do materialismo. Envolvidas pelas compensações falsas, pelas premiações ilusórias, elas querem pensar, fazer ou agir retamente, mas desde que não colida com as projeções da sociedade materialista. O problema é que vai colidir, porque a gente está num mundo de provas e expiações, onde a maioria vive se atritando, causando sofrimento uns aos outros. Se a maioria está assim, e a gente inventa, entre aspas, de pensar retamente, crer retamente, agir retamente, a gente vai logo ser alvo de sabotagem, de esperteza, de alguém passar a perna e a gente sofrer com isso. Não é assim que ocorre? A diferença é que com a revelação espírita, quando essa revelação ganha profundidade em nós, a gente vai perceber algo que a grande maioria das pessoas não percebe. É que quando a gente se resolveu de firmeza agir, pensar retamente, a gente começou a entrar sob a proteção profunda das leis de Deus, de tal maneira que só seremos atingidos por situações e circunstâncias que ainda sejam indispensáveis nos trazer lições. Mas se não houver essa situação indispensável, nós estaremos sutilmente protegidos, amparados. E o mal, a esperteza, a sabotagem do mundo materialista não nos alcança. É isso que faz com que muitas pessoas, por exemplo, vivam situações pessoais, circunstanciais, que diferem de todo mundo. Por exemplo, tem uma, claro que eu não vou dizer a pessoa, porque realmente é uma situação de absoluto sigilo. Tem uma pessoa que, por exemplo, eu sei aqui de Caruaru, não vou identificar, que mesmo, por exemplo, sendo um professor, professora do município, tem um salário
que muitos professores de faculdade não têm. E eu sei por conhecimento próprio. Então, há situações que, assim, tragédia, vamos entrar no campo de tragédia, atinge todo mundo, não atinge aquela pessoa. Como certas quedas de aviões que já houve, onde quase todo mundo morre, escapa alguém ileso. Mas como? Eu só me lembro de um desastre de avião, faz nada menos do que quase 30 anos, um avião enorme, lá na Índia ou China. Era um desses Boeing com muita gente dentro, mais de 300 tripulantes. Se chocou devido a uma névoa, se chocou com uma montanha daquela, com a serra. Se chocou e explodiu. Morreu todo mundo. Mas eu ainda me lembro como hoje, que no repórter, dando, uma criança saiu ilesa. E aí você vai dizer, mas como? O avião explodiu. Todo mundo morreu incinerado. Explodiu. Todo, mas o avião bateu de frente. E a parte final da cauda do avião, essa criança foi alojada, aquela parte foi jogada fora e ela foi projetada dentro dela e ficou ilesa. E todos morreram. E aí a gente vai aprender essa questão do funcionamento das leis de Deus, de que quando a gente de fato tem essa percepção de alinhamento, não tenha dúvida, não é como diz a música, o acaso vai me proteger, que não há esse acaso que proteja ninguém. O que de fato vai proteger é a providência divina atuando através de suas leis. E aí vai proteger alguém. Onde muita gente num grupo é atingida e aquela pessoa não é atingida. Eu pessoalmente tive uma situação particular que para mim foi entre outras, de evidência, roteiro assim de proteção. Me lembro assim por quê? Veja, eu comecei a trabalhar com 19 anos no Bandep, em Vertentes. Um ano depois eu fiz o concurso do Banco do Brasil e fui trabalhar no Banco do Brasil. No segundo ano que eu estava no Banco do Brasil, as agências do Bandep fecharam em massa, inclusive a de Vertentes. Se eu não tivesse saído um ano antes, eu estaria desempregado se eu tivesse ficado na agência de Vertentes. Primeiro ponto. Passaram-se os anos. Lá para os anos 89, se eu me lembro bem, foi eleito um presidente da República inesquecível, Fernando Collor de Mello, o grande Collor. O que é que houve naquela época? Eu estava trabalhando em São Caetano, no Banco do Brasil. 3 anos antes disso, em Vertentes, na agência do Banco do Brasil, tinha surgido uma vaga para ser supervisor. Eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil que me dava condições de ser supervisor. E o gerente de Vertentes me ligou, era um gerente novo, e disse, olha, tinha colegas meus da minha época que tinham ficado lá, disseram a ele que eu tinha parentes na cidade, apesar que eu estava morando já em Caruaru. E eu tinha o curso, eu poderia ir para lá com o supervisor. Ele ligou para mim e disse, olha, tem uma vaga aqui de supervisão, se você quiser, eu lhe indico e você vem para cá. Era exatamente na época que esse centro estava sendo construído. Eu estava trabalhando em São Caetano, estava tendo um salário muito bom à época, estava com projetos de não sair de Caruaru e estava envolvido com o trabalho de construção do centro. E quando veio a proposta de sonho, eu não vou não, mesmo que era para aumentar o salário meu, disse, não vou não. Eu liguei lá para o gerente e disse, não vou não. Mas você não quer vir? Não quero vir. Eu vou ficar aqui mesmo, São Caetano, num cargo que era abaixo do cargo de supervisor. Não deu um ano, a agência de Vertentes foi fechada. Que foi mais ou menos quando entrou o Collor e fechou a bagaceira de agência. E a agência de Vertentes foi fechada.
A de São Caetano que eu estava também foi. Mas de São Caetano, no carro que eu estava, eu consegui ir para Cachoeirinha. Mas se eu tivesse em Vertentes, eu não teria conseguido nem carro, nem agência. Até que o banco me relocalizasse, sabe Deus aonde e quando. Possivelmente uma cidade bem longe. Então, de novo, houve uma situação onde eu não fui. Se eu tivesse ido, teria sido pior. E aí a gente vai notando como às vezes as coisas ocorrem. E voltando aqui ao texto, é preciso se ter essa convicção do funcionamento dessas leis para se agir bem, sem receio de ser enganado ou fraudado pelos outros. É essa a questão. Quando a gente adquire isso, aí a gente sai desse caos do materialismo e de suas consequências conflitivas. Vamos então entrar no assunto processo de autocura, que é o capítulo seguinte do livro Plenitude. Então, a autocura, como aí diz, é exatamente o estabelecimento de possibilidades dentro de nós que efetive o real tratamento, a real cura de situações anômalas ou doentias e, a partir desse estudo, entendermos como isso pode e deve atuar dentro de nós. Por isso que é um processo. Vamos ver aqui o primeiro slide. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Vamos analisar aqui esse primeiro texto dos processos de autocura. Quando aqui é dito que a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente, é devido ao seguinte: por natureza, nós temos todo um sistema de restauração, tanto na área física, quanto psíquica, quanto emocional, para a harmonia, para o equilíbrio, que é, naturalmente, o objetivo maior das leis divinas. O objetivo maior, e é por isso que nós temos sistema imunológico e temos outros sistemas em termos psíquicos para autoproteção, para autoequilíbrio. O problema todo é que, ao nos afastarmos intencionalmente das leis divinas, a gente gerou uma série de desgastes e de entraves que passou a dificultar essas energias autorrestauradoras em nós, que está vinculado à bioenergia, que aqui Joana de Ângeles começa a nos chamar a atenção. Não precisa dizer que, na medida em que nós trabalhamos pela harmonia mental, emocional e espiritual, nós estaremos como ativando profundamente essas bioenergias restauradoras e curativas dentro de nós. Não é por outra razão que há curas e provas de curas de pessoas portadoras até de doenças graves, mas que através do afeto, do amor profundo de alguém compartilhado, aquilo é reequilibrado.
Porque essa bioenergia, a gente vai ver, ela não só interfere em nós mesmos, como nós podemos comungar e passar para outros, através dos princípios do magnetismo. Então, ela funciona para nós e funciona também direcionada aos outros. Agora que ela está profundamente vinculada ao que nós estudamos no capítulo anterior, a essa busca de pensar, falar, sentir e vivenciar retamente. A bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades. E aí, veja qual é o problema: o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado. Esse sentido equivocado é porque quando nós fazemos algo contrário às leis de Deus, uma atitude egoísta, um vício, nós envolvemos ali um potencial de energias, só que de energias que está estragando. Uma canalização imprópria. Não deixa de ser uma bioenergia nossa, mas desgastada por desconhecimento ou por negligência, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Então podemos assim ter a percepção de que a maioria das pessoas que, por desconhecimento dos propósitos espirituais da sua vida, vivendo um nível de conflitos muito grandes na área mental, emocional e física, desgastam e acabam com os potenciais bioenergéticos de autocura que elas mesmas teriam. Invisível à visão comum, a irradiação bioenergética passa despercebida, exercendo influência no interrelacionamento pessoal, graças às ondas de simpatia, como de animosidade, conforme a procedência de um indivíduo moralmente são ou enfermo. Então aqui detalha mais isso que eu há pouco fiz referência, é de que todos nós temos certo potencial de bioenergia que vivenciamos conosco mesmo ou transmitimos com as pessoas do nosso interrelacionamento. Isso significa, claro, que se habitualmente nos relacionamos com pessoas positivas, de alto astral, de bem com a vida, a gente recebe uma bioenergia bem positiva delas. Mas se for o contrário, a gente muitas vezes pode até abrir campos para certos estados doentios, por ter estabelecido uma conversa mais prolongada com alguém portador de muitos desequilíbrios emocionais. É por isso que na área da medicina, pessoas que, por exemplo, convivem com alguém em certo nível de depressão, não só precisa de orientação, terapia com psicólogo também, o depressivo. Aqueles que convivem com o depressivo vão precisar também, porque estão recebendo diariamente uma bioenergia desequilibrante daquela pessoa. E nessa área a gente sabe que tem uma variedade muito grande de pessoas que são depressivas e nem sabem, e nem as pessoas que convivem com ela sabem. Por exemplo, pessoas que reclamam de tudo, todo dia, toda hora. Há pessoas que acham que isso é questão de temperamento. Hoje isso é tido como um dos sintomas claros de depressão. A pessoa acha todo dia notícia para reclamar, todo dia a vida está ruim. Então uma pessoa dessa, o convívio com ela é uma carga bioenergética destruidora, fomentadora de doença.
Então, passa despercebida, exercendo influência no interrelacionamento pessoal. Às vezes tem aqueles quadros que se dão até de certa forma sutis, onde a gente pode receber de uma maneira sutil e ruim essa energia e, por exemplo, vai para um consultório. Várias pessoas ali esperando a vez. Você se senta do lado de alguém e alguém cheio de problemas nessa área. Dependendo do seu nível de sensibilidade, você pode começar a não se sentir bem. Começar a ter certos enjoos, certo mal-estar, e sem nem entender o que foi que eu comi. E às vezes seria mais correto dizer onde foi que eu fui me sentar. Porque começou a haver ali uma irradiação magnética ruim e que encontrou campo de conexão em nós. Porque é claro que muitas vezes você pode estar ao lado de alguém bem problemático e não receber nada. Faça você estar bem firme em termos de magnetismo positivo que anulam as projeções do outro. Mas se você já chega com certa fraqueza, como eu citei no consultório médico, e tem alguém bem negativo ao seu lado, é capaz de você receber uma bioenergia infelicitadora. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que esteriliza, facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descargas que propicia. Essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional, etc. Então vejam, essa energia, essa bioenergia, quando é passada de alguém para alguém, é captada pelo perispírito, pelo corpo espiritual. A partir dele interfere através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las. Outro fato interessante aqui é quando diz: essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal. Então isso faz com que, encontrando alguém por primeira vez, a gente ou se sinta muito bem, ou já tem até uma certa repulsa fluídica. Poderia até fazer com que a pessoa pense que isso pode ser coisa do passado, mas pode ser coisa do presente também. Ser uma pessoa que tem uma carga bioenergética negativa e o contato com ela mais aproximado, você já não se sentiu bem. Pois não, Luci? Eu presenciei um caso bem interessante. Eu estava acompanhando uma pessoa que estava bem enferma. Tenta aproximar mais um pouco. Com um problema seríssimo no estômago. E nós recebemos uma visita. E quando essa visita chegou, o doente que estava sentado começou operando as feições. De repente, eu notei ele abrindo muito os olhos, mas sem fazer nenhum comentário. E a visita durou uns 20 minutos e se despediu e saiu. Quando a visita saiu, o enfermo olhou para mim e disse:
É por isso que nós somos incentivados a fazer o trabalho real do chamado corpo fechado. Porque para a gente ter o corpo fechado, como popularmente se diz, ele é proveniente do nosso reto pensar, sentir, vivenciar em termos de equilíbrios morais e espirituais. Isso faculta, de certo modo, com que ou a gente ajude outro a melhorar, ou vai evitar que o estado doentio do outro nos atinja. Porque, como eu citei, para que esse estado de desequilíbrio do outro nos atinja, é preciso encontrar pontos de apoio para interferir negativamente em nós, que pode ser tanto em termos de certo desequilíbrio moral, espiritual, físico mesmo, e que ali encontrou brecha. Se a gente estivesse de fato bem fortalecido espiritualmente, fisicamente, não receberia aquela carga, seria bloqueado. É por isso que, ao mesmo tempo em que a gente pode se tornar elemento curador para os outros, podemos também impedir que os outros nos tragam seus estados doentios em termos de transmissão. Porque nem resolve o problema do outro e fica dois doentes, a pessoa e o outro. Aí não resolve nada. O exercício e a aplicação saudável da bioenergia, entretanto, desenvolve-lhe o campo de ação benéfica, tornando-a valioso recurso curativo. Pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons a benefício do próximo, como próprio, trabalhando-a para a recuperação da saúde e do bem-estar. Então, aqui nós somos levados ao entendimento e o esclarecimento de que o exercício, a prática, a aplicação saudável dessa bioenergia, tornando ela inclusive um recurso curativo, tanto para nós quanto para outros, pode ser direcionada mediante a oração, a concentração, a meditação, os sentimentos bons. É claro que, como nós vemos aqui, essa bioenergia está profundamente ligada aos trabalhos de passes magnéticos, espirituais nos centros espíritas, porque estando ali no nível de prece e de concentração, o direcionamento do pensamento objetivando a harmonia e o equilíbrio de quem recebe o passe envolve também uma transmissão de bioenergia do passista para aquele que recebe. Então, é isso aí. Vamos para mais um slide. Não se farão de imediato os resultados, como é compreensível, porém, eles ocorrerão no momento próprio. O amor de Deus, por misericórdia de acréscimo, faculta ao comprometido oportunidade de experimentar o equilíbrio, a fim de motivá-lo ao labor para a sua aquisição definitiva. Então, é preciso entender que muitas vezes o resultado não é de imediato, mas que ocorrerão, estão em andamento para ocorrerem no momento próprio, levando sempre em conta o amor de Deus por misericórdia de acréscimo, faculta ao comprometido a oportunidade de experimentar o equilíbrio a fim de motivá-lo ao labor para a sua aquisição definitiva. Porque aqui, como a gente está vendo, é profundamente ligado os benefícios dessa bioenergia, em termos da misericórdia divina, associada à renovação daquele que recebe o benefício em prol dele mesmo, em que aquela recuperação sinalize para ele um despertamento positivo em termos espirituais.
devem-se levar em consideração alguns fatores a fim de propiciar-se a autocura. Primeiro, observe seu pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. Então, aqui, observando a questão da autocura, de propiciar essa autocura, o primeiro ponto que é salientado é o pensamento, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. É porque, de fato, as energias associadas ao nosso pensamento são energias reais, que hoje, em parte, já são constatadas pela própria ciência. Então, essas energias reais associadas ao pensamento, elas têm uma interferência e uma atuação real no nosso corpo. Por isso que, naturalmente, por exemplo, na prática habitual do Evangelho do Lar, onde se coloca água para fluidificar, se tem a certeza dessa fluidificação, devido ao teor do pensamento e das conversações que vão ser estabelecidas ali durante o Evangelho do Lar. Conversações essas ligadas ao ensino do Cristo, que automaticamente são propiciadoras da formação de elementos bioenergéticos curadores. Então, o primeiro ponto aqui que nós somos chamados a atenção é: observe seu pensamento pelo seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. O teor preferencial é o sinônimo de hábitos, costumes em termos de direcionamento do pensamento nosso. Como é que nós pensamos habitualmente? De acordo com esses hábitos, a gente tem a ideia exata das estruturas associadas ao processo de autocura, a bioenergia ou não. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Esse tema ainda será concluído no nosso próximo estudo, que será, se Deus nos permitir, às 16 horas novamente. O anseio por adquirir a saúde deve ser acompanhado de objetivos edificantes, que podem ser colimados, e não do interesse imediato, pelos prazeres que se deseja fluir, descarregando ondas de energia negativa nos intricados mecanismos perispirituais. Vamos analisar direitinho. O anseio por adquirir a saúde deve estar acompanhado de objetivos edificantes. Então, o trabalho eficaz dessa bioenergia na autocura estará vinculado a o que é que a gente está pensando em fazer como resultado desse tratamento dessa cura. E por quê? Não do interesse imediato pelos prazeres que se deseja fluir, descarregando ondas de energia negativa nos intricados mecanismos perispirituais. Porque quando não existe estabelecido esse ideal superior de usar a saúde, o corpo físico, em termos de benefício, de atitudes altruísticas e de amor ao próximo, invariavelmente nós estaremos associados a interesses egoístas. Não existe meio termo. Nessa área não existe estar em cima do muro. Ou a gente está objetivando o usufruto de prazeres egóicos imediatos,
ou estaremos estabelecendo em termos de compromisso íntimo a recuperação da saúde naquela área em prol de uma causa fraterno-altruística, para aí sim essas ondas de energia trabalharem positivamente nos mecanismos perispirituais. Então nós vamos interromper os comentários nesse slide e vamos concluir esse capítulo ainda no próximo estudo. Vamos então para a prece de encerramento. Pedir ali ao nosso irmão Geraldo para ser o intermediário da prece para nós.